Chapecoense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Fala galera do canal Bate Pronto, avante Figueirense, tô aqui para falar um pouquinho sobre esse início de campeonato catarinense. Já se foram 2 rodadas, ainda estamos no início de janeiro, mas já tem 2 rodadas do estadual completas. Muito importante esse início para o Figueirense, 100% de aproveitamento, é sobre isso que vamos falar aqui. Mas vamos começar falando um pouquinho desse início de estadual, dos outros times, o que tem acontecido, o que tem destacado nessas 2 primeiras rodadas. Para começar, a gente falava disso aqui no vídeo passado, teríamos surpresa nessa primeira fase, com as preparações curtas, com os times ainda se adaptando ao novo calendário, e não fugiu disso, foi bem o que a gente conversou por aqui. Tivemos surpresas, a Chapecoense, por exemplo, ainda não venceu, é o time da Série A, é o time a ser batido, mas fez apenas 1 ponto em 2 rodadas, e uma derrota para o Camboriú que estava totalmente fora do que se imaginava, né? A gente imaginava algumas surpresas, mas sem dúvida, esse jogo entre Camboriú e Chapecoense, um empate talvez projetando lá antes do campeonato já seria uma surpresa. E a Chapecoense perdeu até de forma um pouco constrangedora, né? Uma falha do goleiro no primeiro gol, em 15 minutos, 2-0, o jogo estava resolvido. Então foi uma surpresa, sim, esse início da Chapecoense. Alguns outros jogos surpreenderam, por exemplo, o Concórdia com um time de meninos, 16 anos jogando, e 3 jogadores de 16 anos, e o time conseguiu ganhar do Carlos Renault lá em Brusque por 1-0. Foi um resultado bem surpreendente, não pelos times, a gente imaginava que eram equipes ali do mesmo campeonato, entre aspas, que disputariam até uma vaga para fugir daquele quadrangular da morte, mas foi surpreendente pela forma como foi. 3 reservas apenas, jogadores de 16 anos em campo, e o Concórdia foi lá e ganhou do Carlos Renault. Carlos Renault, aliás, que já desponta como principal favorito, entre aspas, a não passar para a próxima fase, a não disputar os mata-matas que levam ao título, né? E sim aquele quadrangular do rebaixamento. Carlos Renault tem 0% de aproveitamento, perdeu os 2 jogos, entre aspas, em casa, porque os 2 foram em Brusque, e os 2 de uma forma que daria para ter conseguido algo mais. Como eu disse, com o Concórdia é um time bem limitado, sem vários jogadores, e depois contra o Brusque ficou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, né? Então o Carlos Renault desponta assim como a equipe que parece ser a mais frágil dentre as 12. Outros times que a gente imaginava que fariam menos pontos até que começaram bem. O Camboriú já está com 4 pontos ali, o próprio Concórdia tem 4 pontos, então eles deram um salto interessante na classificação. Talvez aí com mais uma vitória, um empate, eles até escapem do possível quadrangular da morte, o que joga pressão no Joinville. O Joinville é o maior dos times de Santa Catarina, dos que estão ali naquele nível dos 5 maiores, desses maiores ele é o que apresenta os maiores problemas. Já demitiu o treinador em 2 rodadas, um treinador que talvez nem devesse ter continuado depois daquela final de Copa Santa Catarina tão vexatória, que o Joinville foi amassado pelo Figueirense dentro de casa, depois de um jogo mais protocolar no Scarpelli, onde o Figueirense confirmou o título. E o Joinville mostrou que a sua continuidade foi errônea, né? O Joinville não fez uma boa escolha ao manter o Leandro Senna. Então, em 2 rodadas, o Joinville já demite seu treinador, 0 pontos também, assim como o Carlos Renault que a gente falava. E o Joinville numa situação complicada, é que daqui para frente ele tem 4 jogos, sendo que 2 deles são Criciúma já na próxima rodada, e ele vai encerrar com a Chapecoense lá em Chapecó. Então o Joinville está numa situação complicada, ele vai ter que buscar praticamente 3 vitórias em 4 jogos, diante de adversários complicados ali. Acho que o Joinville acendeu um radar, uma luz amarela mesmo. A situação no norte do estado não é confortável. O Joinville começa a despontar aí como talvez um dos grandes que possam cair para o quadrangular da morte. É algo perigoso a situação do Joinville. Acho que tem tempo ainda até mesmo para se recuperar, porém o Joinville agiu rápido, já vai trocar treinador, porque sabe que não dá muito tempo. Se perde mais um jogo, dificilmente escapa do quadrangular da morte, né? Então, o campeonato começa assim, com times que talvez a gente não esperava tanto já com 4 pontos, e equipes que a gente esperava um pouquinho mais ainda sem pontuar, como é o caso da Chapecoense, que fez apenas 1. Falando também de outra equipe do grupo do Figueirense, o Santa Catarina não parece vir com a mesma força do ano passado. A gente falava sobre isso, o grupo do Figueirense é difícil, tem 4 equipes que disputam Série A, B e C, e ainda tem o Santa Catarina, que ano passado foi muito bem. Mas nas 2 primeiras rodadas ele apenas empatou os 2 jogos, e contra, talvez, os times que se esperava lá atrás que fossem os mais fracos do grupo A. Então, o Santa Catarina terá uma missão bem complicada se quiser classificar, porque daqui para frente ele pega os mais difíceis. Ele ainda pega Avaí, pega Brusque, tem o Marcílio Dias,
e o Joinville que vai estar ali, vai ser um jogo de desesperado. Então, Santa Catarina, que fez uma temporada passada tão interessante, tão boa, não parece vir com a mesma força para esse campeonato de 2026. Foram apenas 2 rodadas, é cedo ainda para fazer prognósticos definitivos, mas vamos lembrar, são só 6. Então já foi aí 33% dessa primeira fase. Essa semana é decisiva, provavelmente no final da semana a gente já vai saber equipes que vão ficar pelo caminho, equipes que talvez até já estejam com a classificação bem encaminhada. Falando nessa semana, vamos falar de Figueira, que é o mais importante pra gente, avante Figueirense, estamos aqui no canal Bate Pronto para isso, para falar sobre esse início de temporada do Figueirense. Foram 2 jogos, 2 vitórias, uma vitória com um jogo bem legal em Joinville, para mim até o jogo mais legal do campeonato dos que eu vi até aqui, 3-2, jogo bem movimentado, gol para lá, gol para cá, foi um jogo bem interessante. Outro jogo que eu gostei bastante foi Chapecoense e Brusque, para mim os 2 jogos mais bem jogados dessa primeira fase. Ainda, claro, né, tudo começando, o campeonato dando esse início, mas esses 2 jogos foram bem legais. E o Figueirense fez uma boa vitória no norte do estado, surpreendendo até pelo ritmo, pela movimentação, pelo jogo, pelo estilo de jogo dos seus jogadores. Foi bem legal aquela primeira partida lá em Joinville. O jogo foi 3-2, como a gente falou aqui, o Figueirense chegou a abrir um 3-1, estava com o jogo praticamente ganho, tomou um golzinho no final ali. Mas foi um resultado muito importante que faz com que o Figueirense saia das 2 primeiras rodadas. A vitória contra o Marcílio era, entre aspas, mais esperada, estava no script dentro de casa, mas faz com que o Figueirense saia das 2 primeiras rodadas praticamente classificado para a próxima fase, né? Muito bem encaminhado. Praticamente uma tragédia tiraria o Figueirense da próxima fase. Eu acredito, pelas minhas contas, pelo que tem vindo no campeonato, que com 9 pontos vai classificar, principalmente no grupo B. Então o Figueirense estaria a 1 vitória em 4 jogos de conseguir a sua classificação. Então essa vitória para cima do Joinville foi decisiva para que o Figueirense tenha uma semana tranquila. Por que eu falo isso? Essa é a semana mais difícil do Figueirense nessa primeira fase. O Figueira pega Brusque e Avaí, os 2 melhores times do grupo A, ao menos em teoria, né? Os 2 times que têm um pouco mais de qualidade, que têm um pouco mais de recursos, que jogam Série B e C. Então, o Figueirense vai para essa semana, que é a mais difícil dessa primeira fase, com 6 pontos. Ele vai com 100% de aproveitamento. Talvez, se ele fizer 3 pontos de 6 agora nessa semana, já vai estar tudo certo, está tudo tranquilo com a classificação praticamente decidida. Então, o Figueirense larga muito bem com o Vaguinho, principalmente na questão resultado. Faz um bom jogo em Joinville, porém, volta para Florianópolis e faz um jogo mais ou menos ali contra o Marcílio Dias, principalmente um primeiro tempo bem ruim, bem abaixo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo, né, sobre o que aconteceu com o Figueirense dentro de casa e falar também sobre o que aconteceu lá em Joinville. Então vamos fazer uma mescla aí dessas 2 primeiras partidas. O Figueirense jogou da mesma forma, os mesmos 11 jogadores nesses 2 jogos, mas com principalmente atitude, característica de jogo muito diferente. A gente viu em Joinville um jogo muito intenso, com o Figueirense atacando bem as linhas, marcando em cima, marcando pressão e conseguindo ter vantagem sobre o Joinville em praticamente toda a partida. Figueira, quando sai o primeiro gol, a gente já sentia que esse gol estava vindo. O Figueirense estava jogando bem, estava em cima, estava fazendo boas jogadas e naturalmente saiu o primeiro gol. Acabou dando uma relaxada, o Joinville cresceu um pouquinho, principalmente por ter uma marcação na frente da área bem complicada ali do Figueira. O Figueira não estava bem ali na frente da área com Rafinha, Potiguar e Flávio. Aliás, vou falar sobre isso, acho que é o principal defeito nesse início de temporada. O Joinville chegou a um gol ali com desvio, um lance de sorte, talvez até uma bola defensável para o Igor Gabriel. Fica para vocês essa discussão aí. Mas o Figueira conseguiu ali sair depois no segundo tempo com 2 jogadores extremamente decisivos, que são o Felipe Augusto, a gente já sabia disso, é um cara que às vezes não está jogando bem, mas ele está sempre lá para decidir, está sempre lá para guardar os gols dele. E o Silvinho, que se destacou muito na primeira partida, jogou demais, saltou aos olhos. A gente viu ali, olha, o Silvinho é um jogador diferente, tem um toque diferente na bola, qualidade, inteligência. Então é um jogador bem legal aí para o Figueira para esse início de temporada. Vai para o segundo jogo, expectativa lá no alto. O Orlando Scarpelli preparado para uma grande vitória do Figueira, e o que se viu foi um jogo bem abaixo, né? Um jogo que foi realmente num nível de intensidade, de inteligência de jogo mesmo, de formatação, que foi bem abaixo do que a gente viu na primeira partida. A escalação, teoricamente, é a mesma, mas eu vi, principalmente no posicionamento do Rainan, uma diferença muito grande para o primeiro jogo. O Rainan muito colado na última linha, o Figueira ficou em vários momentos parecendo um 4-2-4, sem um meia ali para articular, sem alguém para tocar. O Bolt voltou menos também nesse primeiro tempo. E o Flávio e o Rafinha Potiguar muito abaixo. Realmente são os destaques negativos nesse início de temporada. Os dois não tá batendo, não tá funcionando ali. O Rafinha muito mal, muito abaixo da temporada passada. Era um jogador que eu destacava bastante na temporada passada
como uma boa contratação, um cara que cresceu com a camisa do Figueira, mas começou muito mal o ano. E o Flávio é a mesma coisa, o Flávio até já era um jogador que a torcida esperava um pouco menos, ele vem de um 2026 abaixo, e seguiu mal nesse início de temporada, tanto é que no segundo jogo é substituído logo nos 45 minutos. Então, parece que os dois não estão dando liga. Talvez um esteja atrapalhando o outro, não está funcionando ali. A frente de área do Figueira contra o Joinville sofreu demais, muito chute de fora da área. O Joinville explorou bastante aquilo ali, o Igor Gabriel teve que fazer algumas defesas interessantes. E contra o Marcílio a mesma coisa, frente de área completamente perdida. O Figueirense tem dois zagueiros lentos que têm dificuldade de subir a linha rápido, então com dois volantes que não estão conseguindo fechar, tá muito fácil trabalhar naquele miolo ali. O Figueirense vai ter que corrigir isso para a próxima rodada. O Vaguinho já percebeu, tanto é que ele troca no intervalo do jogo com o Marcílio Dias, porque ele entendeu que não deu certo. E aí entra o Jean Mangabeira, que assim, nem é um jogador tão tecnicamente espetacular, que fez um partidaço, nossa, Mangabeira deu um show no Scarpelli. Não, mas ele estava ali, ele estava presente, ele conseguiu organizar aquele jogo. E dali para frente o Figueirense seguiu bem, seguiu forte, rumo à sua vitória, que surgiu de um lance meio sem querer ali. O Léo Maia finalizou de um jeito meio estranho, não era para fazer isso, era para tocar para dentro. Então o Felipe Augusto pega a bola, acha o gol ali, e o Figueira sai com 1-0, sai com uma vitória. Menos mal que numa partida ruim, o Figueirense consegue buscar seu resultado, consegue fazer os 3 pontos, manter o 100% de aproveitamento. Eu até brinquei ali no X que talvez se fosse em outros anos, aquela bola meio sobrada, meio difícil, meio chorada, sairia contra a gente. O gol no final do jogo era o Figueira que tomava. Então, quem sabe, uma nova fase, uma maré legal, e a gente consegue que o Figueirense seja decisivo na parte final do jogo. Falando do elenco do Figueira individualmente, vamos conversar um pouquinho sobre quem já jogou, quem estava aí, falar um pouco dessa análise dos 11 iniciais e principalmente os jogadores que vêm entrando, quem sabe alguém pedindo passagem, alguém podendo aparecer entre os titulares já na próxima partida. Tem um que eu já desponto, acho que vai ter um que vai ganhar a vaga, tá na hora do Vaguinho trocar aquele meio campo. Mas vamos de trás para frente. Igor Gabriel, espetacular, partidaça contra o Marcílio Dias, decisivo. Se não fosse o Igor, o Figueirense não teria saído vencedor na partida do sábado. O Igor foi decisivo, fez pelo menos 3 defesas muito importantes, que faz com que o Figueira saia com a vitória. Lateral direita, Ezequiel ainda abaixo, fisicamente parece bem abaixo dos demais, não está conseguindo correr no ritmo dos outros. É um jogador que visivelmente com a bola no pé tem sua qualidade, tem seu recurso, mas fisicamente está abaixo. Não está legal não, ali ainda o Ezequiel. A pena que o reserva também não inspira confiança, apesar do Léo Maia ter participado do gol. É um jogador que não tem uma boa tomada de decisões. No próprio lance do gol, que ele quase faz e seria um golaço, tinha 2 jogadores livres atrás, Jorginho e Silvinho, que poderia ter feito o passe, seria muito mais interessante. Então o Léo Maia ainda precisa recuperar, mostrar que é um jogador digno de confiança para ser titular, mas um jogador ainda que tem que melhorar a tomada de decisão, tanto na defesa quanto no ataque. Por isso eu acho que o Ezequiel segue ainda nessa próxima rodada. Em relação à dupla de zaga, são 2 jogadores experientes, seguros, porém, eu destaco, o Douglas tem muita dificuldade na saída de bola, foi mal contra o Joinville nesse quesito e foi muito mal contra o Marcílio Dias. É um jogador seguro defensivamente, salvou uma bola muito importante lá na arena em cima da linha, fez boas intervenções também contra o Marcílio Dias, mas a saída de bola não tá legal. O Douglas não tá conseguindo. Contra o Marcílio no primeiro tempo, principalmente, foram pelo menos 4, 5 vezes que o Douglas tenta sair jogando, erra o passe e gera contragolpe. Então, tem que melhorar. O Conceição acho que está seguro, está jogando bem. E na lateral esquerda, o Arthur é um jogador ainda que me parece estranho. Assim, ele faz boas jogadas, como fez no gol do Felipe Augusto lá na Arena Joinville, mas às vezes parece que enfeita demais, segura demais a bola, tem dificuldade naquela recomposição. É um jogador que eu quero esperar um pouquinho mais para ver, porém, é um jogador que não tem reserva. É importante a gente falar isso. Ele vai ser o titular, porque não tem reserva. O Wesley Costa não inspira nenhuma confiança, foi assim no ano passado, não entrou bem de novo contra o Brusque, atrapalhado ali. Então ele vai ter que ser o titular. A questão é ver como que vai ser a situação da lesão dele. Acho que a diretoria tem que correr atrás de um lateral esquerdo, antes que seja tarde, antes que aconteça alguma coisa, algum jogo que precise. Imagina um clássico, o jogador sai no começo, tem que depender do Wesley. Não é interessante. Então, penso que tem que ir atrás de um lateral esquerdo, sim. Dupla de volantes, ponto mais negativo dos 2 primeiros jogos. Não jogaram bem, os 2 não se entrosaram, não deu certo. Rafinha Potiguar, que é um bom jogador, que eu gosto bastante, foi mal em Joinville e foi muito mal aqui contra o Marcílio Dias, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Jean Mangabeira, ele cresceu, ele melhorou. Ainda não foi um grande jogo, mas ele melhorou, é indiscutível.
E o Flávio bem abaixo, né? Erra na saída de bola, erra no posicionamento, não tá legal ali aquela frente de área. É a posição que eu já trocaria de cara. Acho que o Jean Mangabeira já tá pedindo passagem, tem que jogar já contra o Brusque, porque não dá para perder muito tempo. Aquela frente de área com certeza tá manjada. O Marcílio Dias sabia disso, usou ali, o Cezinha movimentando bastante ali pelaquela região, e vai acontecer de novo. Pode ter certeza que contra o Brusque, se não trocar, eles vão usar aquela frente de área, porque os dois não estão bem, não estão em sintonia. É o ponto negativo desses 2 primeiros jogos. Rainan, uma partida razoável, o Joinville até o momento que ficou em campo, fez algumas intervenções, participou do jogo. Contra o Marcílio achei bem abaixo. Tanto é que foi substituído, muito bem substituído pelo Vaguinho Dias. Estava colado demais na linha de frente, não participava do jogo, o Figueira ficou com um buraco ali no meio. Os próprios volantes, que a gente falou mal, também foram atrapalhados pelo desempenho ruim do Rainan, que não vinha ali fazer essa ligação, trocar bola. Claro que ele não é um meia, um 10 clássico, que vai pisar na bola, matar no peito, olhar para o lado, mas que ele seja um jogador de movimentação, intenso, que ocupe aquele espaço, né? Talvez mesmo que não toque na bola, que se ele ocupar o espaço do meio e tirar os volantes, no caso do Marcílio Dias do jogo, já ajudaria, mas ele não fez isso, ele foi encostado lá na frente, às vezes até com excesso de vontade, deu carrinho, lutou, quase roubou a bola do goleiro no primeiro tempo, quando o Cavicchioli tentou fazer um drible dentro da área, mas ele não fez a função ali do meio, a função de rodar o jogo, de ocupação realmente de espaço, isso atrapalhou demais no primeiro tempo, até mesmo os volantes que eu critiquei pela saída de bola ruim, mas eles não tinham aquela referência ali na frente para ajudar. Em relação às pontas, o Felipe Augusto fez 2 partidas que eu considero regular para baixo, porém um poder de decisão absurdo, resolveu os 2 jogos, né? Ele resolve contra o Marcílio Dias e contra o Joinville, quando o jogo estava mais difícil, é ele que faz um golaço, bota a bola para dentro, então só pelo poder de decisão já é um jogador que fica quase como intocável, ele está jogando, decidindo as partidas, então tem que ser mantido, joga, é um jogador importante, precisa melhorar um pouco a parte física, até o 1 contra 1 dele ainda bem abaixo, no jogo contra o Marcílio Dias no primeiro tempo, claramente o lado esquerdo da defesa do Marcílio era o mais vulnerável, diversas vezes o Felipe recebeu a bola para ir para cima no 1 contra 1 e ele não conseguiu passar adiante, então tem que dar uma melhorada nessa parte física, na intensidade, mas é um jogador decisivo demais, não dá e não tem nem por que mexer nele por ali. O mesmo vale para o Silvinho, acho que foi um jogo abaixo em relação à primeira partida, até porque ela foi muito boa, mas é um jogador de muita qualidade, de muita técnica, vai ajudar bastante. O Bolt, um jogador às vezes um pouco afoito, um pouco acelerado demais, mas é um cara que está lutando, que é guerreiro, foi muito importante na primeira partida, acho que é um cara que vai ajudar o Figueirense na temporada, porém não vejo como um titular absoluto. Acho que é um jogador que, com o decorrer da temporada, principalmente se tiver um centroavante que faça gol, que seja importante, ele vai acabar naturalmente perdendo a posição. Se vai ser o Kaique ou não, a gente não sabe. Mas eu não acho que o Bolt vai ser titular por muito tempo, não. Eu continuaria com ele ali. Acho que, principalmente pela partida que fez contra o Joinville, não tem por que mexer. Mas é um jogador, penso que um cara mais de segundo tempo, para dar uma mexida no jogo, para dar uma corrida e tal. Vamos ver, quem sabe surpreende e seja um grande titular. Em relação aos jogadores que estão vindo do banco, eu já falei do Léo Maia, já falei do Jean Mangabeira, né? E eu queria falar um pouquinho sobre um jogador especial que está me surpreendendo por não entrar, que é o ponta Pablo, né? Jogador que foi contratado principalmente com o aval do Kaminski. Eu tenho algumas informações sobre o Pablo que não me, antes mesmo dele chegar no Figueirense, que não me empolgavam muito. Eu não vou mentir para vocês que quando falam que é um lateral que também joga, é um atacante que também joga de lateral, já é algo que me deixa com o pé atrás, né? Por que um jogador que é um atacante, que é um definidor, que é um jogador importante ali na frente, é recuado para lateral em alguns times do que jogou? Então, isso me deixava com o pé atrás, mas não era decisivo, obviamente, para minha análise. Porém, o Figueirense teve 2 jogos que ele precisava de atacantes, que ele precisava reformular o time, e o Pablo não foi opção em nenhum deles. Em nenhum deles o Vaguinho Dias optou por ele, inclusive optou pelo Reift, que era um cara que ano passado já não era de muita confiança, entrou bem até em Joinville, deu bastante correria, intensidade, mas não era um jogador que até onde sei, ele estava até fora dos planos para essa temporada, né? Quando o João chegou, o Reift, a ideia era emprestá-lo, porém com a lesão do João, o Figueirense acabou mantendo ele por aqui, enfim, e é ele que está sendo a primeira opção. Então o Pablo acho que mostra que não é talvez da grande confiança do Vaguinho, ou ainda não esteja 100% fisicamente para entrar, mas não é um bom sinal, né? Quando o time precisa ganhar, tem um atacante de ponta no banco e o técnico prefere mexer no esquema, trazer um jogador que não era de tanta confiança que é o Reift e não está utilizando, acho que é um ponto de observação. Inclusive, senti durante as partidas que o Figueirense precisa
de mais um ponta, né? Por alguns momentos, o próprio Silvinho, ele ficou no jogo contra o Marcílio, ele já estava extenuado, estava muito cansado, mas me parece que por uma falta de opção, por uma falta de um jogador com um pouco mais de recurso que pudesse mudar o jogo no segundo tempo, o Vaguinho optou por não tirar o Silvinho dali. Então eu acho que é algo que a diretoria vai ter que começar a olhar daqui para frente. Talvez, quem sabe, o Pablo Desencante vá bem, mas não são bons indicativos um jogador estar no banco, time precisando ganhar, e ele não ser sequer utilizado, né? Em relação ao Jorginho, entrou, deu para ver muito pouco ainda, claramente aquele jogador que está voltando, um jogo mais para dar confiança, então acho que pouco ainda para analisar. A gente fica curioso pela estreia, ou reestreia, do Kaique, né, que é um bom jogador, é um jogador que tem a sua qualidade, historicamente, jogou em grandes clubes, Santos, Flamengo, enfim. Então vamos ver como é que vai voltar o Kaique, quem sabe seja o ano da redenção. A gente fala o próprio Marlisson, né, que ano passado foi um dos 5 artilheiros do Brasil, tinha passado 2 vezes pelo Figueirense, sem qualquer resultado, sem qualquer tipo de empolgação para a torcida. No passado, quando chegou, todo mundo foi com o pé atrás, e ele faz uma temporada interessante, muito inflada pela Copa Santa Catarina, é verdade, mas ajudou, foi importante para o Figueira ao longo do ano. Então, sobre as 2 partidas do Figueirense especificamente são isso, acho que é um bom caminho, é um alento legal, o Figueira sai com 100% de aproveitamento, tem uma semana muito difícil agora, jogo duro em Brusque e clássico, que a gente sabe, clássico é clássico, não tem jeito, às vezes está melhor, às vezes está pior, e quem leva a vantagem é o time que nem está tão bem assim. Então vamos ver como é que vai ser o clássico no próximo domingo, promessa de casa cheia, torcer para que não tenha nenhum tipo de chuva, né? Tá tendo bastante aqui em Florianópolis, então que seja um dia bem legal, 6 horas da tarde, horário bom. Aliás, é algo a ser falado sobre o horário do jogo Figueirense e Marcílio Dias. Não dá, né, gente? 4 da tarde de sábado, calor, um calor infernal em Florianópolis, as praias lotadas e eles botarem jogo. Antigamente tinha justificativa para esse horário, que era o jogo da TV, né? A NSC comprava o pacote dela, todo o jogo era sábado, 4 da tarde. Agora não é mais. Os jogos da NSC são domingo, 6 da tarde. Então, os jogos de grande apelo de público, que vamos ser sinceros, são as arenas do Figueira, do Avaí, da Chapecoense, do Joinville e do Criciúma, eles não podem ser sábado e domingo, 4 da tarde. Não dá para ser, gente. Tem que ser 6, 8, enfim, que seja, como foi o horário de Brusque e Carlos Renault, 8 da noite de domingo. Mas os jogos de grande apelo não dá para fazer sábado e domingo, 4 da tarde. Vai tirar público do campo. Falei sobre isso no meu X ali, muita gente falando, olha, Figueirense, Marcílio Dias vai ter um grande público. Eu falei, não vai. Eu apostei, eu falei, olha, vai dar entre 6 e 7 mil. Foi quase 6, né? 5, 9, 9, 9. Mas não era jogo para grande público porque o horário é muito ruim. Não dá para fazer, é muito quente, gente. Quem fica no setor C lá como eu, sabe disso, o sol pega de frente, é difícil de acompanhar. As famílias estão na praia, estão por aí. Não é um bom horário de jogo. Então, que a federação reveja principalmente nas partidas que tendem a ter grande público. Como eu falei, principalmente essas 5 arenas que são quem realmente puxa a média de público para cima no Campeonato Catarinense. Para a gente fechar, falar uma curiosidade, algo que eu notei ali na tabela e que prejudica o Figueirense, infelizmente, né? 3 times mandam seus jogos de campo em Florianópolis, né, durante o estadual, o Figueirense, Avaí e o Camboriú, que está mandando ali no Scarpelli também. Aliás, alerta ao gramado do Scarpelli, não tá legal, e com 2 times jogando ali tende a piorar durante o ano. Mas, dos 3 times, apenas o Figueirense joga 3 partidas em Florianópolis. Avaí e Camboriú foram beneficiados, entre aspas, jogarão contra o Figueira no Scarpelli. Então vão jogar 4 partidas, vão ter um menor deslocamento. E além disso, para piorar, o Figueira é o único que vai até o Oeste, o único desses 3. O Figueira vai jogar contra o Concórdia na 5ª rodada lá em Concórdia, que são as viagens mais cansativas do Campeonato Catarinense, enquanto o Avaí e o Camboriú não vão ter que ir para o Oeste. A Chapecoense vem até Florianópolis para fazer essa partida. Então o Figueira vai ter, além de tudo, um pouco mais de trajeto, um pouco mais de trânsito para rodar durante essa primeira fase, como a gente sempre fala. A primeira fase é muito puxada, é muito corrida. Eu nem sei se nessa segunda jornada que aconteceu no final de semana não pesou um pouquinho a perna dos jogadores. Eu senti um nível de intensidade de jogo menor nessa rodada já do que na primeira. Então não sei se isso impactou. Mas realmente são 6 jogos em 18 dias. Vai ser muito puxado, vai ser muito corrido, a perna pesa. E para o Figueira, que vai ter que viajar muito mais do que Avaí e Camboriú, por exemplo, isso pode levar a lesões, pode levar a outro tipo de problema, poupar jogadores, ainda mais um elenco com uma média de idade tão alta. Mas era isso, falando um pouquinho do Campeonato Catarinense, falamos um pouquinho do Figueira,
Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Como eu disse, essa semana é uma semana bem difícil e semana que vem a gente volta aqui para falar da semana, falar como é que foi Figueira e Brusque, Avaí e Figueirense, Figueirense e Avaí no Orlando Scarpelli, cada vez mais em parceria com o canal Bate Pronto. Avante Figueirense e vamos para cima, esse vai ser o nosso ano. Avante Figueirense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço.